Fala pessoal, boa tarde. Eu sou Paulo Alves e esse é o Cripto Mais, o programa do InfoMoney, feito para você que quer saber tudo sobre Bitcoin e outros ativos digitais. Hoje nós vamos falar sobre um novo tipo de investimento que começa a surgir no mundo. Estamos falando dos tokens de crédito privado, um novo instrumento financeiro digital que vem chamando a atenção, entre outros motivos, por conta das altas taxas de retorno. Então já fica aqui nos comentários, deixa suas dúvidas aqui embaixo e vem saber muito mais sobre cripto depois da vinheta. Bom, pessoal, a gente vai falar hoje, como eu antecipei, sobre token de crédito privado, né? O que é o crédito privado, né? Para quem não está familiarizado, são instrumentos financeiros que o investidor pode ter acesso para emprestar dinheiro para companhias privadas, né? No Brasil, esse tipo de instrumento normalmente é na forma de debêntures, né? Só que esse tipo de produto está sendo digitalizado atualmente com a ajuda de tecnologia blockchain. E para falar sobre esse tema, a gente vai trazer aqui hoje o Chaim Finizola, que é cofundador da startup Credix. Olá, Chaim, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado pelo convite aí, Paulo. Estou animado por essa conversa. Legal. Agora, Chaim, antes da gente começar nosso papo sobre token de crédito privado, eu queria que você explicasse um pouco o que é a Credix e o que ela faz. Claro, a Credix é um portal que conecta investidores, principalmente institucionais, ao redor do mundo, com oportunidades únicas de crédito na América Latina, com grande foco no Brasil, grande foco também em ativos de curto prazo, duplicados, recebidos desse tipo de ativos. A gente usa justamente toda a tecnologia de blockchain para, trazer o capital de uma forma mais eficiente ao redor do mundo para a América Latina, e dois, para a gente conseguir gerenciar a carteira de uma forma mais eficiente, com toda a lógica de cota senior, cota júnior, cota mezanina, qualquer tipo de amortizações, toda essa lógica a gente consegue embutir dentro dos nossos smart contracts para a gente conseguir criar mais eficiência e não ter aqui intervenções manuais para você conseguir gerenciar seu portfólio, meio que um FDIC tecnológico. E agora, mais e mais, a gente vem nos aproximando também do ativo em si, como que a gente consegue trazer mais dados do ativo, possivelmente tokenizado, para dentro da nossa debênture tokenizada. Então, é um pouquinho essa camada de como é que a gente consegue usar a tecnologia para criar um mercado maior, aberto, para conseguir conectar investidores institucionais ao redor do mundo muito fácil com a oportunidade de crédito aqui na América Latina. Legal. Agora, Chain, a gente vem falando muito sobre tokenização no Brasil, né? Então, já tem várias startups trabalhando com isso, só que muita gente não sabe exatamente como funciona e por que se fala muito dessa tecnologia nova. Sei que você já pincelou um pouco sobre isso, mas você pode, por favor, explicar um pouco melhor no detalhe por que as pessoas falam tanto dessa inovação para produtos financeiros e como é que funciona o crédito privado tokenizado? Sim, perfeito. Eu acho que tem meio que dois jeitos de você olhar. Eu acho que, como eu falei, o nosso foco foi inicialmente, vamos focar em usar a tecnologia para trazer o capital, meio que um remittance payment 2.0, trazer o capital para cá. Depois a gente conseguir ver como é que a gente consegue gerenciar um facility, um deal, e depois só a gente vai olhar para a parte do ativo. Agora a gente vê, obviamente, que tem outras tendências, que a gente vê que tem alguns outros que falavam, não, vamos começar a focar no ativo em si e vamos ver como é que a gente consegue tokenizar ele e criar eficiência dessa maneira. Aí, dependendo de vários tipos de crédito, pode ser que você quer fazer isso para conseguir automatizar e criar eficiência. Por exemplo, você podia falar, na debênture só vai entrar os tokens que têm como lastro duplicatas com a concentração de máximo 10% no Distrito Federal, por exemplo. Então, essas lógicas, você não precisa mais de um parceiro que vai estar meio que definindo qual duplicado, qual recebível pode ou não pode entrar no facility. Então, essa lógica você consegue embutir na lógica de um token e na lógica do smart contract de uma debênture tokenizada. Então, aí você já tem essa eficiência que isso consegue trazer. Uma outra pegada pode ser a parte de transparência. Realmente você conseguir ter mais transparência sobre a gestão dessa operação, realmente da qualidade da operação, mas aí tem a dependência dos dados que são trazidos para dentro do token, para dentro da debênture, né? Então, como isso é muito crucial, que o blockchain só é tão bom quanto as informações que você botou dentro do blockchain. Então, para isso a gente vê que tem várias normas bem interessantes saindo, inclusive também essa
com as registradoras, que vão ter que fazer com que todos os duplicados vão ser registrados, então você tem uns dados mais seguros e vai ter menos fraude, que ajuda justamente você confiar nos dados do token que estão representando aquele lastro no futuro. Então, isso a gente está falando mais de transparência. Aí tem a parte de liquidez, né? Então, tem alguns ativos que têm um prazo muito longo, um volume muito alto, onde você consegue fraccionalizar o ativo para você conseguir meio que juntar o dinheiro com a forma de uma crowdfunding para você financiar um ativo, mas você também poderia falar, a gente vai conseguir trazer mais liquidez, como a gente faz hoje em dia, por exemplo, no nosso liquidity pool, você consegue juntar vários ativos dentro de meio que um fundo on-chain, meio que ser intermediário, mas sendo quase um fund of funds. Isso consegue ter meio que um mercado onde outros conseguem trazer liquidez, facilitando outros para sair da sua posição, por exemplo. Então, você não tem que ficar, por exemplo, 3 ou 4 anos dentro de uma cota senior de um ativo, você consegue ter exposição para vários ativos e ter essa liquidez. O último, acho que é a habilidade de você ter um mercado secundário mais eficiente de negociação também de ativos, sem também precisar de um intermediário. Então, de novo, criando eficiência, diminuindo o custo e conseguir fazer todas as operações acontecerem mais rápido. Pode ser meio que atomic, então você não tem que pensar, o settlement vai ser daqui a 1 ou 2 dias. Então, acho que tudo isso é também um pouco a visão que a gente vê que o Banco Central está trazendo para o mercado com o Drex, é justamente conseguir trazer a sua forma de liquidação on-chain com o Drex, e aí você também conseguir começar a trazer mais e mais ativos tokenizados para cima do Drex, para você conseguir lá fazer o DVP, o Delivery versus Payments. Então, acho que essas são várias das eficiências que a tecnologia tokenizada vem trazendo para o mercado de crédito privado, e também você vai criando track record on-chain, no blockchain também, por vista de auditoria. Então, acho que isso são as 5 ou 6 eficiências que estão nascendo no mercado de tokenização de crédito privado, e por isso que tem vários players, incluindo o Buzz, olhando para essa tecnologia e para esse mercado. Legal. Agora, Chain, muita gente fala de tokenização também, como você mencionou, né? Eliminação de intermediários, que acaba sobrando mais dinheiro nas duas pontas, né? O emissor consegue um crédito mais barato e o investidor, por outro lado, também consegue, às vezes, um retorno um pouquinho melhor do que na renda fixa tradicional, né? No investimento tradicional. Você pode, por favor, dar um exemplo, por exemplo, de um produto que pode, por exemplo, estar disponível na plataforma da Credix ou por aí em outras plataformas, alguma coisa que chame a sua atenção, qual a diferença de taxa de retorno, por exemplo, que a gente pode esperar de um produto tradicional, de uma debênture tradicional, ou de um token, uma debênture tokenizada? Como é que é essa diferença? Eu acho que hoje está meio cedo para você realmente já ver a eficiência em números. Eu acho que a gente acaba o retorno não sendo tão diferente hoje do que você investir de uma forma mais tradicional. Isso porque ainda tem muito para entender, desenvolver e onde a gente está hoje com o mercado. Eu acho que o nosso ângulo não é só dar um retorno mais alto do que o que está sendo oferecido aqui no Brasil hoje. A nossa parte, a nossa pegada, a gente conseguir disponibilizar esse tipo de investimento para investidores estrangeiros que até hoje não conseguiam ter acesso a esse tipo de ativos por causa de burocracia ou um ticket mínimo de pelo menos 250 milhões de reais para até valer a pena eles olharem, chegarem o mercado brasileiro de crédito interessante, conseguir fazer uns investimentos aqui. Isso do ponto de vista de burocracia. Então, se você é um grande investidor lá de fora, você vai precisar criar um SPV nos Estados Unidos, você vai precisar levantar, por exemplo, um FDIC no Brasil, você vai ter que trabalhar com vários escritórios de advocacia, você vai ter que ter agente de monitoramento, você vai ter que ter agente de cobrança, então todo esse esquema você vai ter que começar a juntar, mas o fato de você ainda não ter um entendimento local, tanto do crédito quanto cultural, a linguagem, uma grande diferença que a gente vê, principalmente no Brasil, no México e na Colômbia, muito mais gente fala inglês já, até pela proximidade dos Estados Unidos e o mercado é menos desenvolvido, enquanto aqui no Brasil,
ele é relativamente sustentável, mas ainda assim tem meio que um liquidity gap que a gente chama, que faz com que tem mais demanda de crédito do que capital disponível. E aí é que a gente está conseguindo disponibilizar esses ativos de uma forma digital e mais eficiente para os investidores lá de fora. Agora, isso no dia hoje, agora com o desenvolvimento das tecnologias e mais padronização, mais e mais infraestrutura, regulamentação clara, aí sim a gente vai começar mais e mais a conseguir competir preço mesmo, até com o mercado local, criando essas eficiências locais e conseguindo transmitir essas eficiências também em melhores retornos para o investidor ou melhores taxas para o emissor mesmo. Então, acho que isso são as próximas fases, no curto prazo, que a gente vai conseguir ver isso acontecendo, ou até alguns players que hoje não tinham acesso a crédito, que através dessas plataformas hoje conseguem acessar outras formas de capitais. Mas eu acho que no preço mesmo é alguma coisa que a gente vai ver mais nos próximos meses. Entendi. Agora, já que você mencionou, né, que é uma maneira de facilitar, né, a burocracia, né, passar pela burocracia para conseguir investir no crédito brasileiro, você pode detalhar um pouquinho como é que funciona a plataforma, do ponto de vista do investidor que está assistindo a gente, por exemplo, que está acostumado a, às vezes, comprar ali um produto de renda fixa no aplicativo da corretora. Qual a diferença de experiência para quem, nesse caso, investidor institucional, investe por meio de tokens na Credix? Perfeito. Hoje, como é que funciona? Para você conseguir investir na plataforma da Credix, você tem que ir para app.credix.finance. Aí lá você vê uma lista de vários ativos em quais dá para investir de várias formas. Então, você pode... Todos os deals na nossa plataforma, a gente chama um deal, geralmente é um deal que a gente trabalha com uma fintech, um non-bank lender, no Brasil, na Colômbia ou no México, mas principalmente no Brasil. A gente faz toda a diligência in-house. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o memo, o data room, e a gente vai apresentar isso para fundos de crédito ou investidores. Então, se for um investidor especializado em crédito privado e tem interesse em tomar mais alto risco e entrar nas cotas mezaninas das operações, aí a gente consegue disponibilizar essas informações e o investidor consegue, dado o interesse, investir nessa cota mezanina. A sub sempre fica com a fintech ou non-bank lender, para a gente alinhar incentivos também. Agora, um investidor investindo na cota mezanino, aí abre hoje a nossa cota senior. Aí a gente vai juntar essa cota senior com todas as outras cotas seniors hoje que tem na nossa plataforma. Esse é o nosso produto mais padrão, que é o nosso marketplace de operações de fintechs aqui na América Latina. Então, você como investidor, você consegue, a partir de $10 mil, como investidor institucional, conectar a sua carteira ou sua exchange, então uma corretora que nem uma Coinbase, até o mercado Bitcoin, por exemplo, em breve deveria conseguir conectar com a nossa plataforma, e você consegue passar pelo KYC, né, para a gente conseguir identificar a empresa, o fundo ou a pessoa por trás, e com isso conseguir investir USDC no nosso Liquidity Pool, que é aquele conjunto de cotas seniors. Investindo no Liquidity Pool, é meio que isso, a gente tem os reports, a gente vai fazendo monitoramento, a gente vai disponibilizando as informações na plataforma, e do outro lado tem as securitizadoras das operações que vão receber o capital em USDC, que é o stablecoin que a gente usa, você convertido em real e fechar o câmbio para não ficar exposto o real e o dólar do ponto de vista cambial. Além das originações, a gente tem, obviamente, os recebíveis como garantia e o over collateral para dentro das nossas securitizadoras, e são esses recebíveis que vão fazendo os repagamentos para a plataforma, e o investidor vai ver a sua participação no pool subindo em valor aos poucos, com os juros e amortizações das debêntures acontecendo justamente naquele pool primeiro, que é a cota mais senior. Então, o risco mais baixo. Então, o net asset value com valor subindo, a participação deles dentro do pool vai crescer também, e eles vão conseguir converter por mais USDC no futuro, caso eles queiram sair da sua posição no nosso Liquidity Pool. Então, esse é o nosso sistema mais padrão, o Fintech Pool. A gente também tem, para alguns fundos de crédito, deals personalizados para eles, talvez tenha só uma cota, pode ter várias cotas, onde eles conseguem definir o risco, os parâmetros e tudo mais. E a gente também tem, a gente acabou de lançar faz, acho que um mês e meio atrás,
o nosso revolver, factory revolver na Colômbia, que é uma operação de financiamento no setor mais de agro e fertilizantes, onde a gente consegue dar um retorno de mais ou menos 11% em dólar, então depois de ter que ajustar com o risco cambial, mas isso já está FX hedge, se tu com um investidor que quer ter exposição no dólar, né? Nesse caso seria mais interessante, e é uma operação com 45 dias de liquidez, então cada 45 dias você consegue sair da operação depois do primeiro 90 dias. Caso você tenha interesse em ficar, você simplesmente não notifica, e seu dinheiro vai ser usado para a próxima batch, como quase fosse revolvência, próxima investida nos próximos 45 dias dessa operação, que é uma operação que consegue escalar para mais do que R$1 bilhão, se você tivesse que converter por real. E mais importante ainda, é uma operação que é 100% seguro. Então, tem dois seguros por trás do risco de crédito que também vão repagar para você caso tenha inadimplência de 60 a máximo 90 dias o payout desse prejuízo, caso acontecer. Mas o track record desse deal assim, dos últimos 11 anos é incrível qual bom é o track record, o que até faz com que os seguradores querem também entrar no meio e até segurar o risco caso necessário. Então, meio que esses 3 modelos que a gente vem trabalhando, ou você consegue participar 4, né? Como fundo de crédito na cota júnior de vários deals, como provedor de liquidez e receber mais ou menos 12, 13%. Hoje tem sido, no passado, nosso retorno para a cota senior, que hoje tem mais ou menos 20 operações lá rodando. Então, vocês têm por data exposição a todos eles. Ou você consegue entrar num deal só, ou você consegue entrar nesse deal que é o Revolver Product, com 45 dias de liquidez, ter exposição só para um deal na Colômbia. Então, esses são os modelos que a gente disponibiliza hoje para o investidor conseguir investir na plataforma. Agora, já que você mencionou riscos, Shane, o investidor que olha, por exemplo, a junção, né, de investimentos tradicionais junto com esse mundo de blockchain, criptoativos, como você falou, o veículo lá de investimento acaba sendo o SDC, né, que é uma stablecoin privada. De que riscos a gente está falando que são diferentes do investimento tradicional em crédito privado? Existe um risco tecnológico, de hack, por exemplo? Existe um risco regulatório também? Quais são as diferenças de risco, nesse caso, do investimento em crédito privado tokenizado? Eu acho que tem alguns que você mencionou aí, né? Em geral, você poderia falar que tem o risco de smart contract, de exploits, você poderia falar que tem risco de stablecoin. Eu acho que esses são os mais straightforward, diferentes, possivelmente regulatórios, você podia até comentar também. Agora, o jeito que a gente estrutura nossas operações, a gente ainda não conta com o fato de um token conseguir representar 100% um recebível do ponto de vista jurídico, mas generalizando aqui, né? Então, o que a gente faz é que a gente sempre tem meio que esses backup contracts, podia ver desse jeito, que funcionam no mundo real também. Então, até caso acredite que não existe mais, ou qualquer coisa acontecesse com a plataforma, você consegue executar o crédito ou o duplicado que você tem acesso como investidor, e você tem realmente ser o beneficial owner daquele ativo. Do ponto de vista do stablecoin, a gente trabalha com o USDC, que a gente acha que é mais institucional, trabalha com o pessoal da BlackRock e vários grandes bancos, e teve no começo do ano com o SVB, aquele final de semana, aquele problema que deu na SVB, a gente viu que teve um DPEG nos stablecoins da USDC, mas mesmo assim você conseguia converter 1 a 1 o seu USDC por dólar, caso necessário. E é uma coisa que a gente vem olhando bastante com muitos parceiros e grandes fundos de crédito globais, tanto fundos quanto bancos hoje em dia, que realmente confiam. Eu acho que é uma das grandes provas, a gente viu 2 semanas atrás, foi a Visa falando que está fazendo milhares e milhares de transações usando o USDC como settlement, justamente porque tem a garantia de conseguir converter
o USDC por $1 caso necessário. Então, acho que, desse ponto de vista, está coberto dessa forma. E quando a gente olha para a regulamentação, realmente é uma coisa que a gente está muito próximo. A gente é um dos motivos porque a gente está focando hoje só aceitando investidor institucional e não varejo. Então, a gente realmente tem esse accreditation, a qualificação que a gente tem que validar, que é feito através de terceiros. No nosso caso, a gente trabalha com o pessoal da Securitize nesse assunto. E a gente também tem várias ferramentas para conseguir monitorar outros tipos de coisas, atividades que possivelmente teriam um impacto. Do ponto de vista de anti-money laundering, AML, a gente também usa o sistema da Chainalysis, por exemplo, para ter certeza que a gente consegue traquear e bloquear alguma transação caso tenha algum desafio nesse sentido de compliance. Então, eu acho que tem algumas diferenças, sim, mas eu acho que depende muito de como você está approaching e resolvendo proativamente esses desafios. Eu acho que a nossa forma, como a nossa pegada sempre foi muito institucional desde o começo, a gente acredita que cada um desses assuntos são muito bem pensados e, eu diria, resolvidos na nossa plataforma nesse sentido. Legal. Agora, como você mencionou, Chain, o Banco Central está de olho, né, nesse tipo de inovação de uso das coisas que a gente viu surgirem em DeFi, né? A gente já falou muito sobre DeFi aqui no nosso programa e agora a gente está vendo chegar no mundo tradicional, vai mudando esses investimentos. Na sua opinião, o Drex, a chegada do Drex, que está previsto aí para chegar no final de 2024, no início de 2025, é a alavanca que vai fazer esse tipo de investimento em tokens chegar para o varejo, para chegar para o brasileiro comum? Eu acho que, em geral, você poderia falar que sim. Eu acho que é uma iniciativa muito importante e faz muito sentido se trazer esses ativos, tanto financeiros quanto a forma de liquidação, para a mesma plataforma, usando uma plataforma de blockchain. Então, eu fico de cara com a inovação do Banco Central, mas eu acho que a gente devia muito respeitar o trabalho inovador que o Bacen está fazendo nesse sentido. Acho que faz todo sentido. Acho que vai criar muita eficiência, vai criar novos casos de uso, vai também tirar vários intermediários que hoje realmente não estão trazendo muita eficiência. Eu acho que no passado, sim, mas com o desenvolvimento da tecnologia, tem alguns papéis que simplesmente vão ser menos necessários, que realmente o blockchain consegue resolver e consegue trazer essa escalabilidade para certos tipos de casos de uso que talvez no passado não eram ainda relevantes, e com isso vai conseguir trazer mais segurança para o investidor e um retorno mais interessante ao mesmo tempo. Então, eu acho que no primeiro passo vai ser mais ainda focado no institucional, mas eu acho que indiretamente isso vai ter um impacto positivo também para o investidor varejo no futuro. Então, a gente enxerga com muitos bons olhos e eu acho que tem tudo a ver a conectividade também entre o Drex e a Credix no futuro. Perfeito, acho que ficou claro e está todo mundo esperando, então, para que inovações a gente vai ver. Bom, e uma prévia do que a gente pode esperar pela frente, com certeza, é o trabalho da Credix, que a gente observa aqui de perto também. Chain, muito obrigado pela conversa de hoje. Eu conversei com o Chain Finizola, o cofundador da Credix. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixe aqui nos comentários se ficaram dúvidas sobre o que são os tokens de crédito privado, né, as debêntures digitais. Enfim, a gente ainda vai falar muito sobre isso aqui no YouTube do Infomani. Enquanto isso, fique ligado nas nossas matérias no infomani.com.br e, claro, compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo interessado em inovações no mercado financeiro. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá.